Graça e paz, igreja. Esse é a nossa última celebração desse ano. E esse é o nosso culto de gratidão. O que Deus ministrou no meu coração foi a respeito desse tempo da gente trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida nesse ano. Quantas coisas nós vivemos. É realmente um tempo para refletir, e eu vou tentar ajudar você a pensar sobre tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida durante esse ano, na minha vida. O quanto, às vezes, pelas distrações, nós não percebemos em meio ao dia a dia tudo aquilo que o Senhor tem feito em cada detalhe. Então, eu gostaria que, se você pudesse, antes de pedir para você abrir a Bíblia, todos viram ali o mural na frente? Viram só? Agradeçam a Denise, a Nayara, a Thaís. Ontem nós passamos o dia procurando a foto de vocês, mas é uma maneira de homenagear cada um que passou esse tempo conosco esse ano. Foi com muito amor que nós fizemos. No final, se você quiser tirar uma foto ali perto da sua fotinha, no mural, a gente deixa uns 10 minutos e depois você pode tirar a sua foto. Só espera o pessoal tirar a foto, daí cada um pode levar a sua, tá? Que é presente para vocês. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 15. No último culto, o nosso pastor ministrou um pouco, falando sobre as parábolas de Jesus, sobre a ovelha perdida, sobre o filho pródigo. Mas eu me lembro que quando ele começou a compartilhar comigo, eu falei assim, mas é sério? Deus falou comigo a respeito disso. Mas não a mesma coisa que ele falou com você. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu com o filho pródigo. O que mais marcou a vida desse homem, para mim, nesse momento, não foi só que ele saiu da casa do pai e ele gastou toda a herança. Não foi só porque ele festou distante do pai, mas foi um momento que ele caiu em si. E ele se arrependeu e voltou para casa. É isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer, né? Quando nós nos arrependemos, o Senhor, Ele nos abraça, nos acolhe, Ele festeja quando alguém se arrepende de ter vivido uma vida distante dEle. Então, nós vamos ler Lucas 15, do 11 ao 17. Quem encontrou, diz amém aí, que eu... Quem não encontrou? A Pri conseguiu aí? Tá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, e o filho mais jovem disse ao pai, que era a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha, por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Nós vamos dizer até o 19, desculpe. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então vamos ler mais uma vez, vamos orar mais uma vez por essa palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, eu te louvo, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja. Deus, eu peço que o seu Espírito Santo, ele fale da mesma maneira que o Senhor falou primeiro ao meu coração, com seus filhos aqui nessa noite. Deus, que não seja eu, que não sejam minhas experiências, ó Deus, mas que seja o seu próprio Espírito Santo falando conosco nessa noite. Tira de nós as distrações, Deus, que o nosso coração esteja realmente disposto a ouvir e praticar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como eu disse, né, a gente está aqui no final do ano, e quem aqui já pensou sobre as coisas que aconteceram nesse ano? Já fez um balanço aí da sua vida? Alguém já fez? Né? Às vezes a gente, quando chega no final do ano, a gente começa a pensar, né, sobre, às vezes, as metas que nós fizemos lá no início, né? Tem pessoas que escrevem num caderno sobre as metas que no início de janeiro, né, eu me proponho esse ano a fazer isso, isso, isso. Esse ano eu não fiz, mas eu me lembro que no ano passado eu tinha feito uma lista enorme de coisas que eu ia cumprir.
E eu lembro que no final do ano eu fui vendo, falando, meu Deus, quanta coisa que eu deixei para trás. Que eu queria fazer em janeiro, mas eu não fiz. E é impressionante como uma das primeiras coisas que quem gosta de comer coloca é o quê? Que vai cumprir no ano? Vou emagrecer, né? Eu vou ser fitness, eu vou perder tantos quilos. Esse ano vai ser diferente. Outro dia eu vi o Juliano postando umas coisas lá. Falei, olha só, né? A gente estabelece, é a primeira meta. Mulher, então, mais ainda, né? Já estabelece essa meta. Eu acho que é a primeira da lista. Mas a gente coloca estudar, trocar de emprego, mudar de casa, às vezes mudar de cidade, ler a Bíblia toda. Quem é crente há mais tempo fala, eu não li a Bíblia inteira ainda. Muitas pessoas ainda não leram. E aí, colocam como meta. E às vezes começa janeiro muito bem, fevereiro vai, daqui a pouco o negócio desanda. Mas muitas pessoas colocam isso como meta e tenham isso como meta para esse ano. A gente sempre fala de um aplicativo que te ajuda nisso, né? Para você ser fiel às promessas que você fez, principalmente as promessas com o Senhor. E se você foi aquele que fez a meta de emagrecer e entrar na academia, um ano, né? Uma vez eu me lembro que eu paguei 6 meses de uma vez, fui 2 e fiquei pagando 4, nunca mais apareci na academia. Se você fez por um ano, semana que vem renova, tá? E daí vai cumprir aí a sua meta de ser fitness, né? E nessa de conferir, né, se os planos que a gente fez se cumpriram ou não, é nessa hora que quando a gente é maduro, a gente cai em si e percebe o quanto disso foi nossa responsabilidade. Quando nós somos maduros, quando nós não somos, a gente diz que isso não aconteceu por causa de alguém, porque fulano fez isso, porque o meu patrão fez aquilo. Mas quando nós somos maduros, suficiente para dizer, realmente eu não fiz porque eu falhei, eu não fui forte, eu não perseverei até o final. E a gente não coloca a culpa nos outros, não é verdade? Por que a gente não consegue cumprir as metas que no início a gente fala que vai fazer? Porque a gente tira o foco daquilo que é importante e passa a focar em qualquer outra coisa que aparece. Aquilo que a gente considera importante, muitas vezes, é deixado de lado por aquilo que surge no momento. E hoje nós celebramos, o último culto de 2020. E quem estava aqui no primeiro culto, em janeiro? Alguém estava aqui no primeiro culto? Vocês, não sei se vocês se lembram, mas no primeiro culto, eu estava aqui pregando, gente, fui eu. O Juliano tinha passado por uns problemas de saúde, ainda não estava bem recuperado. E no primeiro culto do ano, nós falamos sobre qual seria o nosso tema. E a Letícia, cadê a Letícia? Está lá no fundo. Justamente hoje ela leu, né? Qual era os versículos bases desse ano, o ano do transbordar. Que está lá em Isaías 54, do 1 ao 3. Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Essa foi a direção desse ano. E como a Letícia disse, nós tivemos um ano com tantas coisas. É realmente o que uma estéril passa. Quando ela anseia pelo filho, ela ainda não tem o filho, nem no ventre, nem nos braços. Mas o Senhor está dizendo, canta alegremente. Já vai preparando o cômodo, já vai esticando a tenda. O que o Senhor diz é que a gente se alegre mesmo quando a gente não está vendo ainda o milagre. E nesse ano, nós somos desafiados a cantar, se alegrar, se preparar, mesmo sem ver muita coisa, sem ver muitas coisas acontecendo, com um ano tão difícil, tão atípico que nós vivemos. E a nossa proposta para esse ano seria não fazer tantos eventos fora. Quem estava aqui, que se lembra do primeiro culto, né? A nossa proposta era, nós não vamos fazer tantos eventos fora da igreja. Nós vamos ficar mais dentro, mas não com o objetivo de se fechar, mas com o objetivo de ter intimidade com o Pai, de se fechar no nosso quarto secreto e orar mais, e buscar mais, adorar mais no secreto, a ponto de ser cheio até realmente transbordar para as outras vidas. E nós nem sequer pensávamos que a gente ia viver tudo que nós vivemos esse ano, né?
Vocês se lembram, em janeiro a gente não tinha ideia do que a gente viveria nesse ano. Que a gente ia ter que ficar em casa, às vezes trabalhar de casa, como eu ainda estou. O Juliano ficou um tempo trabalhando de casa. Quem tem filho nunca imaginou que ia ser professora dos filhos em casa, né? E a gente ficou meio doida, quem tinha criança lá para dar conta das tarefas. Outros aí afastados no trabalho por um período e depois voltaram com tantas restrições. Nós tivemos aqui algumas pessoas, né? A Tiene está aqui hoje, né? Gravidinhas que se afastaram do trabalho, que tiveram que ficar em casa, né? Todo esse tempo e vão continuar ficando. E nós aqui no templo, quantas vezes nós ministramos para um celular? E até tem uma foto que a gente colocou no mural. E um culto estava eu, a Neilane e o Israel, nós três aqui, pregando, né? Fazendo para o Senhor, para um celular, enquanto vocês estavam em casa. Nós não sabíamos em março como é que fazia uma transmissão. Quem acompanhou as primeiras transmissões sabe muito bem disso, né? Que a gente não sabia bem como fazer. A gente não tinha recurso, a gente não tinha conhecimento. E quantas vezes eu saí daqui chorando. Porque eu queria fazer o melhor, mas sem condição nenhuma de oferecer o melhor para Deus naquele momento. Quantas vezes eu fui para casa, eu me lembro que um dia deu tudo errado ao meu ver, né? Porque pessoas mandavam, eu ouvi o culto, estava uma bênção, porque assistir estava impossível, mas ouvir dava. E eu lembro que um dia eu fui para casa e eu chorei, acho que umas 2 horas, sem parar. Eu falo, Senhor, nós não temos condições. E eu olhando, né, equipamento, o Juliano sabe muito bem disso. Porque eu queria oferecer algo de excelência para o Senhor. Esse era o meu sonho naquele momento, mas quantas coisas nós vivemos. Então, quem viu aí os primeiros cultos, eu sempre me lembro do Wesley, né? Esse Zoom, pastora, vai e vem, eu não consigo prestar atenção em nada. Mas o Senhor, Ele estava em tudo isso. O Senhor estava conosco mesmo, com todas aquelas dificuldades. Né? Glória a Deus. E apesar de tantas limitações, o Senhor trouxe tantos filhos a essa casa nesse ano. Eu quero que você que chegou nessa igreja nesse ano, levante sua mão, só para eu ter uma noção. Quantos chegaram aqui nesse ano? Glória a Deus, glória a Deus. Em um ano em que nós não sabíamos nem o que fazer, diante de tudo aquilo. A nossa igreja é acostumada em abraçar, em ficar junto, e sempre junto. E de repente a gente não podia mais. Então foi muito difícil para nós no início. Eu pensava, o que vai ser de nós? A gente faz isso, a gente só faz isso. A gente só anda junto. Mas no versículo 17, a Bíblia diz que o filho pródigo, depois de viver todas aquelas coisas que ele estava vivendo, ele parou, ele caiu em si e ele analisou tudo aquilo que ele estava vivendo, distante da presença e do cuidado do Pai. Então, o significado da palavra cair em si, ela é uma expressão que é usada para quando a pessoa ela toma consciência do que está acontecendo. Vocês já caíram em si com alguma coisa? De repente a gente vai conduzindo até, opa, peraí, o que está acontecendo? Foi isso que aconteceu com ele. E quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que nós passamos esse ano, quanta coisa, nós tivemos oportunidade de cair em si, não é verdade? Quantas oportunidades nós tivemos de cair em si na nossa casa, nos nossos relacionamentos em casa, em como a gente priorizava aquilo que realmente era importante, ou quantas vezes a gente estava deixando de lado o que era necessário, e correndo. Quem aí dizia que estava numa correria? Eu sou uma dessas, que antes da pandemia falava, como que você está? Na correria. Muitas vezes eu estava nessa, fazendo muitas coisas, e o Senhor me fez parar e refletir, pensar sobre que correria que eu devia correr nesse tempo, o que realmente tinha valor. Porque nesse tempo, ainda que poucos ficaram 15 dias em casa, outros muito mais tempo, a gente teve a oportunidade de olhar para aquilo que realmente tinha valor. Eu me lembro que no início, quando parei em casa, eu comecei a reparar quantas coisas que eu tinha que consertar em casa, consertar no relacionamento com as crianças, com o Juliano, porque a nossa rotina era muito acelerada. Alguém passou por isso? Alguém nesse tempo pensou, oh, será que tenho feito certo isso? E vocês sabiam que as vendas de móveis, as reformas de casas, as vendas de imóveis cresceram 95% só nos primeiros 5 meses da pandemia? Que a Ellen, que trabalha com planejados, até mandei para ela, eu vi que eles não conseguiram atender toda a demanda, porque as pessoas
começaram a pedir móveis para casa, cuidar da casa, ajeitar a casa. E por que será que essas pessoas não faziam antes? Porque os recursos não aumentaram. Mas é porque nós começamos a perceber aquilo que estava faltando. A gente começou a perceber aquilo que estava quebrado. A gente começou a perceber, muitos casamentos passaram por dificuldades no início dessa quarentena, porque as pessoas estavam levando o casamento do jeito que dava. De repente olharam e viram que tinha muita coisa que precisava ser consertado. Começava pelos móveis, para os eletrônicos, que cresceram 85% as vendas deles. E aí para coisas muito mais importantes que móveis e que eletrônicos. Porque tudo isso, a ferrugem corrói, o cupim come, né? Os móveis, se tiver cupim pela casa. Mas isso não tem valor para aquilo que é eterno. Agora, quando nós paramos e nós caímos em si, e percebemos o nosso relacionamento, como o filho pródigo fez com Deus, e quando a gente cai em si e percebe que nós temos nos afastado, ou nós estamos distantes, é isso que tem valor, quando nós caímos em si e falamos, opa, eu estou distante, mas eu vou voltar. E quando realmente nós voltamos. Quando a gente para pensar, e nós vemos que nós não priorizamos o nosso relacionamento com Deus, é aí que nós percebemos que essa correria não tem valido a pena. Tudo que a gente fez por tanto tempo, coisas que o dia a dia ele requer de nós trabalho, dedicação, mas quando nós priorizamos o trabalho, nos dedicamos ao trabalho e tantas outras coisas, e não nos dedicamos ao Senhor, realmente nós estamos desperdiçando o nosso tempo. E como nós desperdiçamos? Como nós dispersamos daquilo que é importante? O quanto nós olhamos para aquilo que não tem valor? O quanto nós nos desgastamos ou aproveitamos como se fosse bom aquilo que nos afasta do Senhor? E o quanto de tudo nós paramos para agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por nós? Será que nós paramos para fazer isso? Será que nós temos um tempo para analisar tudo aquilo que o Senhor tem feito? Para cair em si mesmo? Sobre aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas? Pelo que você agradeceu nesse ano? Por que coisas você agradeceu? O que tanto aconteceu na sua vida para que você agradecesse? Sabem que esse ano, mais do que em qualquer outro ano, mais do que qualquer um, eu tenho certeza que você agradeceu por poder respirar. Não é verdade? Todas as vezes que a gente ia assistir um jornal e via uma pessoa indo para uma UTI, passando por toda aquela dificuldade de ser entubada, a gente respirava fundo e falava, graças a Deus, Senhor, eu consigo respirar. Eu me lembro quando meu pai, até o fim da vida dele, os dois últimos anos, ele estava o tempo todo com oxigênio do lado. E nas viagens, um oxigênio portátil. E eu me lembro que ele veio no culto, trouxe o oxigênio no carro. Eu via aquela situação, eu pensava, meu Deus, como é difícil. Como dá uma agonia na gente, quando a gente vê a pessoa tentando respirar e não consegue. E quantas vezes nem por isso que parece ser tão simples, nós não agradecemos. Nós deixamos coisas tão pequenas passar batido e deixamos de agradecer ao Senhor. Na primeira noite desse ano, na virada do ano, né? As pessoas geralmente passam com a família, festejam aí a virada. A primeira noite desse ano nós passamos no hospital, eu e o Juliano. O Juliano teve uma pneumonia. Nós mudamos para a casa que nós moramos hoje e a gente não tinha feito a limpeza do ar-condicionado. A gente acredita que tinha ácaro lá e não sabia. E o Juliano teve pneumonia, estava toda a família lá reunida para a ceia, e o Juliano, vocês sabem que ele aprecia uma boa comida, né, amor? E tudo pronto, e nós passamos a noite no hospital, e ele tomando uma sopinha, e ele ficava assim, mas não pode trazer uma marmitinha lá da avó para mim? Mas graças a Deus, o Senhor restaurou a saúde dele, glória a Deus. No primeiro culto ele já pôde estar aqui, ele não conseguia ainda pregar. Mas esse ano, em nome de Jesus, ele vai comer tudo na ceia, né, amor? Amém, em nome de Jesus. Esse ano, eu sou grata porque eu tenho meu marido aqui. Porque eu tenho os meus filhos comigo. Porque a gente pode estar junto. Em nome de Jesus, a gente não vai passar no hospital de novo. Sabe, eu tenho ouvido pessoas falando e postando, vamos cancelar 2020. Alguém já viu isso? Instagram, né? Quem é mais jovem aí vê. Vamos cancelar, vamos esquecer 2020.
Eu sei que esse ano foi muito difícil. Muitas pessoas choraram aqui da igreja. Muitas passaram por luto. Muitas famílias se entristeceram. Muitas coisas que foram planejadas não puderam acontecer. Mas sabe, quando eu ouço isso, ainda que seja na brincadeira, às vezes eu penso, como expressa a nossa ingratidão no Senhor? Como nós podemos cancelar um ano que o Senhor nos sustentou, se vocês estão aqui, porque o Senhor sustentou vocês até aqui. Quem nos vê de casa, você tem condições de assistir o culto da sua casa. Quantas outras coisas o Senhor fez por nós até aqui. Nesse ano, quem é da igreja já sabe, que eu passei, acho que até aqui, a maior dor da minha vida. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu me lembro que no dia 29 de julho, eu estava indo pregar lá em Pitanga, num culto de mulheres. E no caminho desse culto, dirigindo, eu falei com a Michele. A gente estava falando sobre a situação do meu pai, que vinha já grave, a situação de saúde dele. E no caminho, eu falei, Michele, eu sinto paz no meu coração. O dia que o Senhor recolher meu pai, porque eu sei o que o Senhor fez na vida dele no último 1 ano e meio. Eu sei o quanto ele crê em Deus, o quanto ele ama o Senhor, o quanto ele fala de Deus para alguém que não acreditava, que não podia nem ouvir falar, e que dizia que se chamasse para ir na igreja, ele ia xingar. No último ano, 1 ano e meio, o meu pai falava de Jesus, ele ouvia todos os cultos. Ele não conseguia enxergar bem, mas minha mãe colocava o celular perto dele, ele ouvia todos os cultos. Ele falava, minha filha é pastora, com todo orgulho. Eu me lembro que no caminho eu contando isso para Michele, meu coração estava em paz e tal. Quando cheguei em Pitanga, recebo uma ligação, atendo no Viva Voz, as meninas estavam no carro, Quem estava no carro, nem me lembro, só lembro da Mi, a Letícia. E o meu irmão, você está sabendo de uma coisa? E na hora eu pensei, descobriu o sexo da minha sobrinha, para me ligar assim, porque minha cunhada estava grávida. Ele falou assim, o pai acabou de falecer. Isso antes da pregação, isso meia hora antes de subir para pregar. E eu me lembro que naquele momento eu dei uma paralisada, liguei para minha mãe, pedi para o Juliano acertar as coisas e ligar e resolver. Eu lembro que fui no banheiro da casa da Laís e eu orei, Senhor, eu não sei o que fazer. Mas eu tinha convicção que Deus tinha me dado uma palavra naquele dia, que era para que eu pregasse para aquelas mulheres. E eu falei, eu não tenho forças nenhuma por mim, não tenho. Mas o Senhor é poderoso para me sustentar para que eu pregue. E naquela noite, a Denise também estava lá, Naquela noite, eu preguei, o Senhor me sustentou, eu recebi testemunhos depois de tudo aquilo. Não por mim. Quando eu deixei a última pessoa em casa, eu desabei. Chorar, parecia um alívio naquele momento. Como eu não vou ser grata por um Deus que nos sustenta até nesses momentos? Até quando parece que o seu chão foi tirado, O Senhor sustenta, o Senhor dá forças. Como eu não posso ser grata? E em cada detalhe de tudo que o Senhor tem feito. Sabe, nesse ano, nós percebemos o quanto a nossa independência era fraca. Tudo aquilo que a gente achava, eu faço por mim mesmo, sou forte, eu tenho dinheiro. A gente percebeu que o dinheiro não resolveu as coisas. Nós percebemos que ter um melhor plano de saúde não garante a vida de ninguém. Se as coisas agravarem, às vezes não tem nada que pode ser feito, não é verdade? E um vírus tão imperceptível, ele vem para mostrar para nós o quanto nós somos dependentes do Senhor. Meu marido dando sinal de água aqui, desculpem. Eu estive no médico, caso vocês me vejam tossindo aqui, eu peço perdão. Eu tenho tosse alérgica e com os ventiladores e ar-condicionado fica pior. Quando o vento bate em mim, eu começo a tossir. Quantos aqui, assim como eu, viveram um luto nesse ano? Quantos acompanharam alguém próximo, passando por dificuldades? Tá tendo alguma coisa aí? Tô atrapalhando. Estava lá.
deu certo. No ano passado, nós conseguimos reunir o meu pai, a minha avó, a avó do Juliano, todos em volta de uma mesa. Nesse ano, eles não estavam lá. Nesse ano, nós não podemos passar a ceia juntos. Se você, diferente de nós, conseguiu ter todos à sua mesa, agradeça ao Senhor. Agradeça por aqueles que estão ali ainda. Pelos pais, pelos irmãos, por aqueles que puderam passar. Sabe, apesar de dias difíceis e tantos outros, o Senhor está conosco. Ele nos sustenta. Nos dias de alegria, o Senhor também se alegra conosco. Mas nesse ano, Ele nos consolou, Ele nos deu força, Ele nos sustentou naqueles dias em que a gente tinha medo, vendo tantas notícias, e Ele vai continuar nos sustentando. Até que tudo isso cesse. Até o fim da nossa vida, o Senhor vai nos sustentar. Então, mais uma vez eu quero dizer para vocês, como que a gente pode esquecer um ano que nós mais entendemos a nossa dependência do Senhor? Como a gente pode esquecer o ano que a gente percebeu e caiu em si, que nós não somos nada? Aquilo que o Evangelho sempre disse, depender do Senhor, completamente do Senhor, de forma integral dEle. E é assim que precisa ser a nossa vida. Entender que nós, por nós mesmos, não estamos no controle de nada. Absolutamente nada. Aquilo que cabe a nós precisamos fazer. Mas quem governa a nossa vida é o Senhor. E confiar nesse cuidado do Senhor sobre nós. Esse ano, mais do que nunca, fez com que a gente entendesse isso. E quantas vidas, como eu posso ser grata, e eu gostaria que a igreja, olhe para as pessoas do seu lado. Quantas pessoas aqui você nem sequer conhecia no ano passado? Como eu posso não ser grata por vidas que foram acrescentadas à nossa família aqui nesse ano? Glória a Deus, pessoas que foram batizadas em meio a tudo isso. Eu vejo o Wagner aqui, a Janaína, a Deise, a Aline, que já mandou um oizinho lá de casa dizendo que está assistindo, o Henrique. Quantos aqui, o João, que também teve que ficar em casa, decidiram por Jesus? Como eu não vou ser grata por um ano assim? Eu vi pessoas conseguindo trabalho. Eu vi pessoas que sonharam e oraram anos para ter um filho. O Senhor abençoando e a pessoa podendo ter filho. Eu me lembro que quando eu recebi um resultado positivo daquela gravidez, uma das moças que vinha na minha célula, meu Deus, e hoje eu vejo ela com um bebê no braço. Quantas coisas o Senhor fez esse ano. Pessoas que estavam desempregadas, conseguiram trabalho. Pessoas com um problema no casamento, a gente vê o casamento sendo transformado e acompanhando os testemunhos. Quantas coisas o Senhor fez esse ano. Embora tenha sido um ano difícil, mas nós temos muitos motivos para nos alegrar no Senhor. Só a presença dEle é motivo de se alegrar. Só em saber que nós temos um Deus que nos ama. Se alegrar no Senhor, se alegrar nas pequenas coisas do Senhor. A cada dia, sempre que eu acordo pela manhã e eu vejo aquele céu azul, eu sempre falo isso, mas é realmente esse sentimento que eu tenho. Quando eu vejo aquele céu, eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu posso andar nessa rua em paz. Obrigada, Deus, por esse dia lindo. Da janela da minha casa eu vejo uma árvore enorme lá florida. E eu agradeço a Deus pela paisagem que eu vejo todas as manhãs. Quantas coisas passam batidas aos nossos olhos. Nesse ano a gente teve que ir com pastores, que momentos difíceis, a gente chorou com pessoas chorando. 2 dias depois alguém contava uma notícia maravilhosa e a gente se alegrava. É só Deus para sustentar, para que a gente consiga isso. Nesse ano a gente ficou feliz porque viu a Letícia noiva, glória a Deus. Aleluia. Tantas coisas aconteceram. E sabe, como o Juliano disse, enquanto faltava comida na mesa de algumas pessoas, nós como igreja, nós pudemos ir lá e levar comida naquela casa. Quantas vezes nenhum pedido sequer de alimento foi negado pela igreja. E hoje nós temos condições, para a honra e glória do Senhor, de ajudar aqueles que precisam, para ajudar aqueles que necessitam de apoio. Deus fez muito mais do que nós sonhamos ou imaginamos fazer. Então você consegue olhar para esse ano e perceber o cuidado de Deus com a sua vida? Você é capaz de fazer isso? De ver tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, nesse dia? Sabem, a Bíblia diz em Lucas 15,
do 28 ao 30, que o filho mais velho, ele permaneceu na casa do pai. Lucas 15, 28 ao 30. Diz que o filho mais velho, ele se indignou. Ele nem queria entrar na casa quando ele viu que o pai recebeu aquele filho pródigo. Depois do filho fazer tudo aquilo que fez com dinheiro, gastar tudo, desejar a comida dos porcos, perder tempo longe da presença do pai, ele volta, ele cai em si, e o pai recebe ele. O pai coloca um anel no dedo, o pai faz uma festa. O pai, eu imagino aquele pai recebendo aquele filho, e ele diz no final que ele estava morto e voltou. Mas quando o filho mais velho, que permaneceu na casa, ele olha para aquela situação, ele se indigna e ele não quer entrar na casa. E saindo seu pai, ele rogava que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Sabe, o filho argumenta que ele trabalhava como escravo, aquele que ficou. E o pai, nem um cabrito deu para ele fazer festa. E sabe o que acontece com esse filho? O filho que foi embora, ele foi ingrato porque ele rejeitou a presença do pai. Mas o filho que permaneceu, ele continuou rejeitando a presença do pai, mesmo lá. Ele permaneceu ali, mas ele não tinha intimidade com o pai. E quantas vezes nós, como igreja, nós não olhamos para tudo aquilo que o Senhor tem feito e nós somos ingratos. Nós permanecemos, às vezes, na igreja, nós assistimos às pregações, nós vamos nas células, mas nós estamos como o filho que permaneceu, não percebendo o cuidado de Deus, não sendo grato por aquilo que o Senhor faz, e reclamando, e murmurando, como esse filho fez. Quantas vezes você não reclamou desse tempo que tem vivido? Alguém já reclamou desse tempo? Eu também já reclamei. Já pedi perdão para Deus, não sei nem quantas vezes, por reclamar e depois falar: calma, eu sei, o Senhor está no controle de todas as coisas. Quantas vezes? E esse filho ele reclamou também. Quantas vezes você não reclamou nesse tempo porque você teve que ficar em casa? Quantas vezes você não reclamou enquanto você tinha dinheiro para pedir comida? Enquanto você tinha condições de ir no mercado para comprar algo que você queria comer? Enquanto você estava assistindo uma live? Enquanto Deus entrou com toda a provisão para você? Quantas vezes nós fomos ingratos com Deus nesse ano? Assim como esse filho foi. Ele tinha tudo naquela casa, tudo. O filho mais novo, ele pegou tudo e fugiu da presença do pai. Gastou tudo, mas ele se arrependeu e voltou. Agora, aquele filho que estava, muitas vezes age como nós, que ouvimos a palavra, conhecemos a palavra, mas continuamos sendo ingratos com o nosso pai. Talvez porque nós ainda não entendemos o nosso lugar de filhos. Talvez a gente esteja como ele disse: eu trabalho como um escravo para o Senhor. O Senhor não nos chamou para ser escravo, amém? O Senhor nos chamou para sermos filhos. O escravo trabalha como um fardo. Para ele, servir ao seu Senhor é um fardo. Para ele é pesado, é custoso, traz peso sobre os ombros. Ele não quer fazer, é por obrigação. O filho, quando ele diz: eu trabalho como escravo, ele está falando que eu faço por obrigação e você não me retribui nada. Quantas vezes nesse ano a gente quis exigir de Deus que Ele mudasse alguma coisa? Mas o Senhor nos chamou para ser filhos, para ter intimidade com Ele. Nem para caminharmos longe dEle e nem para estarmos mais ou menos perto, mas sem usufruir da presença dEle. Ele nos chama para um relacionamento íntimo. O filho, ele tinha as provisões. O pai disse: tudo que eu tenho é seu. Filho, tudo é seu. Ele tinha provisão, assim como o Senhor tem dado provisão para a nossa casa. O filho mais velho tinha a presença do pai, mas ele não usufruía. Ele também teve que cair em si mesmo, não é verdade? Teve que cair em si e perceber: é verdade, eu estou aqui, mas tudo é meu, mas eu não tomo posse disso. Ele só não se via como filho. Como eu disse, eu e você, nós somos chamados para viver como filhos de Deus, mas filhos que têm intimidade com o Pai, filhos que reconhecem aquilo que o Pai faz, filhos que valorizam o cuidado do Pai. Nesse culto de gratidão, eu quero convidar você a, primeiro como eu, lá na minha casa, a cair em si,
a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem feito. A realmente parar e pensar, o que o Senhor fez por mim? Não só esse ano, mas até aqui. Quantas coisas o Senhor fez por mim e por você nesse tempo. Nós estamos no último culto desse ano. E se você passou até aqui 12 meses, ou desde o início da pandemia, 9 meses, sem ter um tempinho para refletir sobre os motivos que você precisa ser grato ao Senhor. Talvez nesse tempo que a gente estava com atividades limitadas, você ainda não conseguiu refletir sobre quem é Deus para você. Deus é um pai que está distante. Deus é aquele todo-poderoso para você que fica em um trono distante, julgando os seus filhos. Deus é para você um pai amoroso. Ou você quer viver distante do Senhor? Só chegar perto dele quando precisa de alguma coisa? Esse é o tempo de refletir sobre isso. Como nós temos sido. O Senhor nos chama para estar na presença dele, como filhos. Talvez você até aqui, nesse ano, tenha diversas vezes tentado fugir da presença de Deus, como o filho pródigo fez. Começou a se aproximar e se distanciou. No início do ano fez o propósito de ler a Bíblia toda, leu até fevereiro, parou. No início fez o propósito de acordar de madrugada e orar, não fez. Se até aqui você fez isso, deixou de estar na presença de Deus e se comportou como um filho pródigo, esse chamado é para você nessa noite. Talvez você esteja mais para o filho mais velho, que continuou lendo por obrigação, orando por obrigação, assistindo os cultos por obrigação, falando às vezes até de Jesus por obrigação. Esse convite também é para você, para deixar de fazer por obrigação, mas fazer por amor. É fazer reconhecendo tudo aquilo que o Senhor fez até aqui. Talvez você não seja de nenhum desse time e tenha buscado o Senhor, mas o Senhor tem sempre muito mais, muito mais. A palavra desse ano foi ser cheio até transbordar. Talvez a gente até está cheio só para nós até aqui. Tem buscado com alegria, tem lido com alegria, tem pregado e falado do Senhor com alegria, mas talvez não tenha, nossa pregação, talvez só tenha sido na internet, para uma pessoa. O Senhor deseja que a gente transborde, que a nossa família perceba quem é Jesus. Que aqueles que ainda vivem, sabe, na prisão da religiosidade, que perceba quem é Cristo de verdade. Quem é Deus de verdade. Para que aqueles que ainda enxergam Deus como alguém que é distante, que está lá num trono, e que não está nem se importando com o que está acontecendo, para que eu e você possamos falar, há um Deus que te ama, que te chama de filho, que se importa com a sua vida. E é para isso que o Senhor nos chama, para uma vida de intimidade com Ele. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. E que nesse momento, nós teremos um tempo, se você, não sei como foi o seu ano, não sei se o seu ano foi difícil, se você passou por momentos de luta, de choro, momentos em que talvez você não sabia para onde correr. Talvez você tenha até aqui fugido do Senhor. Talvez em algum momento você quis e voltou atrás. Talvez você tenha feito como um fardo, como eu disse, até aqui. Mas eu quero dizer, o que está escrito lá em Lucas 15:31, que quando o filho que estava ali, ele questiona o pai lhe responde, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, tudo é seu. Mas nós tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. Só é possível ser grato quando nós entendemos que mesmo sendo falhos e merecedores, mesmo muitas vezes tendo uma visão egoísta das coisas, o Senhor continua nos amando e dizendo, venha para mais perto de mim, o que eu tenho é seu, eu quero a sua presença, eu me importo com a sua vida. Assim como o filho pródigo chega e aquele pai abraça e coloca um anel no seu dedo. Nessa noite, eu quero convidar você que se sentiu fugindo do Senhor nesse tempo,
Você que talvez tenha tentado buscar o Senhor, mas às vezes parece que é pesado, parece que os problemas continuam fazendo com que você não perceba aquilo de bom que o Senhor tem feito na sua vida. Quantos benefícios, quanto o Senhor já fez. Quero convidar você a um tempo de oração nessa noite. Senhor Deus, Senhor Deus amado, Pai querido, Senhor, nessa noite clamo a Ti, Senhor. Senhor, nessa noite nós reconhecemos diante do Senhor, ó Deus. Traga a sua memória, Deus, venha, traga a memória dos seus filhos, tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Tudo que o Senhor tem feito, o sustento, Deus, a provisão. Quantas vezes, Senhor, nós reclamamos quando não faltava nada na nossa casa e mesmo assim nós reclamávamos daquilo que ainda não tinha lá. Quantas vezes, Deus, nós não demos valor nesse ano para nossa família. Quantas vezes, Senhor, nós negligenciamos a Sua presença. Quantas vezes, Deus, por estar com olhos voltados para outras coisas, nós não fomos gratos pelo sustento, Senhor. Senhor, nós não fomos gratos por coisas tão pequenas, mas que o cuidado do Senhor estava lá. Senhor Deus, o Senhor sustentou famílias aqui. Senhor Deus, o Senhor sustentou as dispensas, o Senhor nos deu saúde. Senhor Deus, traga a nossa memória nessa noite, Senhor. Senhor, que o nosso coração ele seja grato ao Senhor. Senhor, que nós possamos entender o quanto nós temos um Deus que é Pai, que é amoroso, Senhor, que se importa conosco. Senhor, um Senhor que deseja que o filho fique plenamente na sua casa, mas não só como alguém que o serve, mas como alguém que deseja plenamente a sua presença. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse culto. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Deus, nós te louvamos por esse ano, Senhor. Que o Senhor continue com o teu poderoso Espírito Santo, trazendo à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança e aquilo que o Senhor, Deus, na sua infinita bondade, fez sobre nós até aqui. Deus, nós nos arrependemos, ó Pai. Nos arrependemos por todas as vezes em que murmuramos, em que pecamos sendo ingratos, ó Deus. Pelas vezes que fugimos, ó Senhor, da sua presença. Deus, que o Senhor venha trazendo sobre o nosso coração, primeiro, Deus, o arrependimento. E depois a gratidão, Deus. Senhor, o Senhor se alegra quando os seus filhos se alegram na sua presença. Quando os seus filhos se alegram por poder estar perto do Senhor e te buscar com satisfação. E nessa noite, Senhor, nós oramos, nos dizendo, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu gostaria que nós cantássemos juntos esse louvor. Que seja um tempo para agradecer ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Te agradeço,
pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos.